país que não tem democracia certamente vai ter problemas graves em relação a tudo que é política pública. E boa parte da ciência, da tecnologia, da educação e da saúde, da segurança, que são prioridades para as pessoas no Brasil, elas dependem de políticas públicas. Atualmente, o cenário para a ciência brasileira é muito pouco favorável, porque ciência, tecnologia e inovação de qualidade requer um investimento, um recurso financeiro disponível para os cientistas muito grande, né? E cada vez mais no Brasil nós estamos às mínguas nesses quesitos. A bolsa de mestrado atualmente é R$ 1.500 e a de doutorado é R$ 2.200 por mês. Então, para quem já está formado numa universidade federal, realmente, e para o nível de responsabilidade que você tem que ter, o nível de exigência, né, que você tem, é um valor muito baixo. Então, sem ciência, você vai ficar sempre, enfim, em segundo plano. Sim, já perdi muitos alunos por questão de falta de bolsa, de financiamento de bolsa para os estudantes, né? Não foram um ou dois, foram vários já, né, ao longo dos anos, né? E isso é um problema muito sério, não só aqui para mim do Instituto de Química, mas para todos os pesquisadores em todas as áreas do país, porque aquilo que é contingenciado, aquilo que é cortado da ciência é um corte para todos, né? Então, poucos anos atrás eu tinha 6, 7 alunos de pós-graduação, hoje eu tenho 2. Tenho procura de outros que gostariam de desenvolver os projetos, mas nós não temos como pagá-los. As universidades têm cortes gigantescos nos seus recursos para ensino, para pesquisa e para extensão. Ou seja, pesquisa científica na universidade, o orçamento só vem diminuindo. Extensão, que é quando a universidade se encontra com a comunidade, vários projetos para idosos, para crianças com síndrome de Down, a UFPEL tem, estão sendo descontinuados porque não tem como manter o projeto sem manter o recurso financeiro. Então, assim, o hospital da universidade, que foi o hospital de referência no tratamento da Covid aqui em Pelotas, continua sendo, sofrendo com falta de verbas. Então, assim, a mesma política que distribui rios de dinheiro no orçamento secreto para os apoiadores do governo, sucateia as universidades públicas que atendem a todos. E mais, faz com que aqueles mais pobres, mais vulneráveis, o pessoal que trabalha na limpeza, acabe sendo demitido. Então, esses são exemplos bem concretos do que essa política de cortes no recurso das universidades impacta na vida das pessoas. A Comissão de Educação debateu a situação das universidades federais brasileiras em função dos vários cortes no orçamento da educação. Ao todo, foram 3,2 bilhões do orçamento do Ministério da Educação e mais 3 bilhões do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É claro que o corte também no Ministério da Ciência e Tecnologia vai afetar profundamente as universidades. Então, nós podemos considerar um corte aí de 6,2 bilhões. Isso se contrapõe às emendas parlamentares do chamado orçamento RP9, que é o orçamento paralelo, ou alguns chamam de orçamento secreto,
e atinge um patamar esse ano de 16,5 bilhões e não foi anunciado qualquer corte nele. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, sou pesquisador na área da pós-graduação, né? E assim, é inacreditável o que a gente está vivendo ao longo desses últimos 4 anos, né? O grau de degradação das nossas estruturas, de desfinanciamento das pesquisas, as condições. Olha, eu diria que, inclusive, o seguinte: se não fosse a pandemia e a paralisação das atividades, a crise teria inviabilizado o próprio funcionamento das universidades. É nesse nível que nós chegamos. Essas discussões a gente tem faz tempo, quer dizer, essa é uma situação que ocorre há vários anos, com corte de verbas, à medida que o Brasil entrou numa crise econômica cada vez mais pronunciada e que os governos Temer e Bolsonaro não conseguiram reverter. Então, nós continuamos essa discussão mostrando os problemas que isso tudo acarreta, por exemplo, laboratórios que estão à míngua, bibliotecas que não são repostas, vagas de professores que não são ocupadas. Então, tudo isso está muito visível. Como pode ser refeito isso? Depende basicamente do orçamento público. Nós não temos muitas hipóteses de outros recursos, até porque são valores substanciais, são valores que não seriam obtidos simplesmente, digamos, por uma doação de um indivíduo, por mais bem intencionado que seja, e, além do mais, faz sentido que a universidade pública seja mantida com orçamento público, porque ela é um dos melhores investimentos que a gente tem para o desenvolvimento do país, econômico e socialmente falando. Você tem que ter um compromisso do governo com o futuro do Brasil, que passa pela ciência, pela cultura, pelo meio ambiente, pela saúde da população. São vários fatores que estão associados. Falta de ciência é extremamente perigosa. Às vezes a gente leva até 10 anos para formar um doutor, desde a sua graduação até o término da sua pós-graduação, e nós estamos perdendo ele, né, para evasão de cérebros para outro país. Então, ou seja, né, países lá fora estão recebendo os alunos que foram totalmente treinados e capacitados aqui e agora vão desenvolver tecnologias fora do país. Então, eu penso que isso é um custo muito grande para o país, nós formarmos boas mentes e perdemos elas para o exterior. Pessoas que estão produzindo em outros locais, em outros países, e deveriam estar investindo de volta o seu conhecimento aqui no país. Olha, para ser bem sincera, a minha situação no Brasil era muito mais complicada do que a que eu tenho aqui no início de vida aqui, tá? No Brasil, eu tive dificuldade em me manter em alguns empregos por muito tempo, porque tem muita gente, a concorrência é muito grande. E eu fiz a minha graduação e o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, e isso não me abriu muitas portas, para ser bem sincera. Eu esperava fazer muito networking, eu esperava ser reconhecida pelos títulos que eu tinha, e isso praticamente não fez diferença. Isso fez diferença aqui. Quando eu comecei a me informar na possibilidade de sair do Brasil, eu me deparei com oportunidades de ensino que já abriam muitas portas no mercado local. Então, por exemplo, eu estou aqui no Canadá tem 11 meses, eu já tive 2 estágios na área e já tive oferta de trabalho na área também, só que como eu estou como estudante, teve uma questão com visto, etc., então não fui contratada de fato, mas assim, as oportunidades que existem aqui são absurdas, assim, são muito maiores, e hoje eu sou muito mais positiva com o meu futuro profissional do que nesses anos todos que eu passei no Brasil, correndo atrás, ralando, fazendo networking, me conectando com pessoas e estudando também. E a ideia da diáspora, ele é um termo que é utilizado, começou nesse sentido que você mencionou, né, quando você fala de um povo que saiu forçadamente, né, de um determinado território, e se espalha por vários lugares, mas ao longo do tempo esse conceito passou a ser utilizado também para outros fenômenos relacionados à migração internacional. Então, não necessariamente relacionado à saída forçada, mas
mas a questão de vínculos com a pátria natal. E a partir dos anos 90, começo dos anos 2000, ele passou a ser utilizado também para tratar da migração de pessoas altamente qualificadas, tanto no sentido mais amplo, né, pessoas com um nível superior, quanto especificamente em relação à migração, à circulação de cientistas, né? Você pensa em deixar o Brasil? Sinceramente, não mais. Porque, na verdade, eu tenho uma estrutura familiar que consegue, de certa forma, me absorver aqui. E, em termos da minha carreira, sim, eu tenho interesse, porque é muito mais fácil ser pesquisador lá fora. Então, eu tive várias experiências internacionais, fiz muito intercâmbio na minha graduação, na pós-graduação, e eu vi como que é trabalhar em locais que levam a pesquisa a sério. E, assim, é muito bom, é realmente outro mundo. É um mix de sentimentos, é frustração por eu ter apostado por muitos anos nessa carreira, né? Então, o meu objetivo sempre foi, desde que eu entrei na graduação, era viver a academia e, no futuro, né, ser uma pesquisadora, uma professora universitária. Então, de certa forma, é frustrante, né, a gente usar tanto tempo da vida, da carreira e deixar de lado outras oportunidades e isso não se concretizar. E, assim, é muito triste, eu acho, de ver a gente receber financiamento do governo, né? Então, eu fui bolsista na graduação, bolsista na pós-graduação, eu estudei sempre em universidade pública. Então, ver que o investimento que fizeram em mim, eu não posso retornar, porque o mercado não me absorve, né? E o mercado, assim, de pesquisa. Então, o mercado brasileiro, a estrutura de pesquisa brasileira não me absorve no mercado. Qual é o país desenvolvido que não tem um grande orçamento para ciência, tecnologia e inovação? Então, todos os grandes países que hoje estão à frente nas economias mundiais, que hoje são consideradas potências, eles têm investimento muito forte na área de pesquisas, na área de tecnologia, na área de inovação, na formação de recursos humanos qualificados. Então, quando a sociedade como um todo entender a importância do que o cientista brasileiro faz, nesse momento, nós não vamos precisar nem falar, porque a própria sociedade vai nos defender. Olha, a gente precisa separar as duas coisas. O primeiro é o impacto dos discursos do presidente e o segundo é o impacto das ações do presidente. Então, primeiro vamos começar com os discursos. O presidente, em 2022, em julho de 2022, ainda está colocando em dúvida a eficácia das vacinas. Essas vacinas que a ciência mostra que já salvaram milhões de mortes no mundo. Mais de 1 milhão de mortes no Brasil. Se não tivesse chegado a vacina no ano passado, nós teríamos 1 milhão de mortes a mais no Brasil. Quando o presidente questiona a vacina, ele está, de uma forma ou de outra, dizendo que, por ele, teriam morrido mais 1 milhão de brasileiros e brasileiras. Então, assim, o impacto desse tipo de manifestação é péssimo, porque nós estamos falando de um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Ao ser eleito com 57 milhões de votos e certamente ter alguma influência, pelo menos sobre algumas dessas pessoas, o presidente está dando um péssimo exemplo de como levar a sério uma pandemia que certamente é o evento sanitário mais catastrófico da nossa geração. Mas isso é no campo do discurso. O problema é que não parou por aí. Teve o campo da ação. Lá em 2020, a comunidade internacional, incluindo as indústrias farmacêuticas, viam o Brasil como um lugar de grande risco para a Covid. E começaram, então, a ofertar vacinas para o Brasil. E durante longos meses, o governo brasileiro ignorou as ofertas de vacina. Tem uma entrevista famosa do presidente dizendo que não se justifica a pressa pela vacina. E depois daquela entrevista, mais de 500 mil brasileiros e brasileiras morreram. Mas a pressa da vacina não se justifica. Então o presidente ele prejudicou o enfrentamento da pandemia tanto por seus discursos quanto por suas ações.
E essas vidas que foram perdidas em decorrência dos discursos e das ações do presidente, infelizmente, elas não podem ser recuperadas. A ciência sem a educação não vai ser não vai poder fazer ou atuar como transmissora do desenvolvimento e da melhoria das condições das pessoas do nosso país. Então, a educação e a ciência precisam caminhar juntas o tempo todo. É preciso ter pessoas bem formadas, pessoas que tenham acesso à educação, pessoas que tenham acesso à ciência e compreendam a ciência, porque a população brasileira, ela apoia a ciência. Nós já sabemos, pelos nossos estudos do Sou Ciência, que a população apoia as vacinas, a grande maioria apoia as vacinas, apesar de termos uma minoria que não se vacinou. Não acredita nas palavras desse Bolsonaro, não, porque, deixa eu te falar, pode mandar seu filho tomar uma agulhada, vai estar super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nem um jacaré. Nós temos uma grande parte da população que hoje reconhece o cientista como a profissão que ganhou mais confiabilidade nos últimos 3 anos, isso comparado com as pesquisas de 2019, que foram feitas perguntando para a população que profissionais que ela confiava ou confia mais. Há 3 anos atrás, o brasileiro e a brasileira não conseguiam falar quem eram os pesquisadores e cientistas da atualidade. Alguns conseguiam lembrar de pesquisadores antigos e renomados, como Oswaldo Cruz, como Carlos Chagas, mas não conseguiam lembrar de nomes do presente. Hoje nós temos muitos nomes sendo lembrados, entre eles a doutora Esther Sabino, a doutora Jaqueline Góes, que sequenciaram o vírus da Covid-19, o primeiro sequenciamento no Brasil. Tem vários outros pesquisadores das vacinas que também foram lembrados, Margarete Dalcomo, e para nossa alegria, muitas mulheres que se destacaram, a Flávia Machado, várias outras pesquisadoras e pesquisadores que hoje são lembrados pela nossa população. Então, nós temos um ambiente de confiança nas universidades públicas, principalmente, na ciência, e a educação e a ciência juntas poderão resolver muitos problemas, aliada também à saúde, porque nós também temos muita pesquisa voltada para a saúde da população, e uma população saudável é uma população que produz mais, é uma população que reverte em desenvolvimento. Então, assim, não há país com soberania se ele não puder valorizar a educação e ciência e tecnologia. Veja que todos os países que conseguem alavancar o seu desenvolvimento econômico, social, tal, fizeram fortíssimos investimentos em educação e em ciência e tecnologia. E no caso nosso da saúde, isso é decisivo, porque é a pesquisa orientada para responder os problemas do SUS que dão suporte ao aperfeiçoamento do sistema, que podem desde encontrar soluções que possam ser universalizadas com custos mais baixos, seja a garantia de novos tratamentos, de novos dispositivos médicos que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes a gente não consegue salvar a vida de uma pessoa, mas a gente pode fazer com que ela viva com mais dignidade, que ela enfrente um problema de uma doença crônica e viva com maior grau de autonomia. Isso tudo depende de ciência, precisa de tecnologia, precisa de formação de profissionais adequados. Vira e mexe, alguém me diz assim, mas tem problema na formação dos médicos, a formação dos enfermeiros não é boa. Não. A gente precisa entender que o investimento na formação resulta em benefícios para todos nós no cotidiano, no cuidado à saúde, enfim, no jeito com que as pessoas vão ser tratadas. Portanto, não me parece que haja outro caminho que não seja uma retomada de uma perspectiva de um forte investimento e valorização das universidades públicas e do nosso sistema de ciência e tecnologia.
Butantan teve capacidade de produzir a vacina exatamente porque o Ministério da Saúde, 2013, 2014, financiou 200 milhões de reais para a implantação de uma planta e transferência de tecnologia de um laboratório privado para que a gente pudesse fazer a vacina da gripe. O nosso setor produtivo na área de medicamentos, de imunobiológicos, vacinas, etc., ele é muito vigoroso, ele faz um esforço muito grande, tanto as indústrias nacionais como as indústrias internacionais que estão aqui colocadas no Brasil. As nossas universidades e os nossos institutos de pesquisa, como é o caso da Fiocruz e do Butantan, tem um enorme potencial. O que a gente precisa é retomar um fator de indução, é recolocar esses atores em diálogo, né, e retomar as políticas, claro que aperfeiçoando alguns aspectos, mas retomar. A educação é muito importante para nós e essa luta nos unifica na rua. Nós estamos estreando agora de manhã, mas vai ter aqui em todo o Brasil, em mais de 150 cidades, para denunciar o foco da educação. Fazendo uma análise histórica do que aconteceu na ciência brasileira, fato é que a gente passa por períodos de crise, mas nós cientistas nós sempre sobrevivemos. Porque nós brasileiros somos muito qualificados e nós temos muita criatividade. E as pessoas não conseguem entender que a diferença entre os maiores cientistas, mesmo os laureados com o Prêmio Nobel, e os cientistas brasileiros é simplesmente uma diferença de estrutura e investimento. Porque a nossa capacidade é tão grande quanto a deles, mas a nossa criatividade vai muito além, porque a gente vive tendo que superar dificuldades. Coisas que para eles são impensáveis, nós vivemos no nosso dia a dia para conseguir fazer ciência de qualidade. E mesmo assim o cientista brasileiro consegue fazer ciência de qualidade. E isso já mostra quão grande, quão resiliente é a nossa ciência nacional. Então, eu como brasileiro, como cientista brasileiro, eu não sei te dizer por quanto tempo nós vamos aguentar essa crise, mas eu sei que nós vamos superá-las. E no momento que a gente tiver o investimento adequado, a sociedade vai ter o retorno. O mundo da ciência, né, se incorporou nesse processo de diagnóstico e de apontar ações de curto, médio e longo prazo. Então, uma das prioridades nossas é recuperar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que já foi da PEC da transição, na medida que liberou do teto de gasto a Bolsa, nós já temos uma recomposição do fundo de 5 bilhões de investimentos, porque ele estava contingenciado e pela medida provisória 1136. E uma das primeiras medidas será também fazer o revogaço dessa medida provisória, pedir a devolução do Congresso Nacional para que os recursos da ciência e tecnologia não sejam contingenciados. A outra medida de respeito ao CNPq, porque as bolsas no final do ano chegaram a ser suspensas, né? É um crime isso, e nós vamos não só retomar as bolsas de maneira regular, como vamos ajustar nesse primeiro momento, o que pode, né, ser ajustado de acordo com o orçamento é de 30% a 40%. Mas nós vamos no PPA, no plano anual, procurar cobrir o déficit inflacionário, porque foi um congelamento de 9 anos. Então, também a questão da liquidação da fábrica de semicondutores do Brasil. O próprio Tribunal de Contas da União indica que ela é inadequada e nós achamos que para a ciência, tecnologia e inovação nós vamos retomar essa implantação, né, da CEITEC e também vamos tratar para que o Centro de Biodiversidade da Amazônia fique sob os auspícios da ciência e tecnologia. Então são algumas medidas indicadas pelo próprio GT que a gente está se guiando como primeiros passos a tomar. 10 anos sem reajuste de bolsa, sabe, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura
que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram inaugurados, e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Por isso, parabéns a vocês, cientistas brasileiros que lutaram tanto para esse momento acontecer. Parabéns aos estudantes que brigaram tanto para esse momento acontecer. O programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior.